Olá, bom dia. Oi, Ali, bom dia. A Ju, tudo bom? Oi, Denise. Tudo bem? Como que vocês estão aí, gente? Tudo quentinho aí? Que beleza. Oi, Rose, a Mônica. Bom dia. A Kátia, a Flavinha. E mais uma outra pessoa que não aparece ali, a Lourdes. Tudo bom, Lourdes? A paz do Senhor seja sobre nós, né? Que Deus nos abençoe nesse dia, que a gente possa aprender um pouquinho mais do Senhor. Oi, seu Nelson, tudo bem? Bom dia. Que a gente possa aprender do Senhor, né? Todos os dias é uma oportunidade que Deus nos dá para a gente crescer, para a gente se tornar mais forte, para a gente aprender com Ele, para a gente se alimentar do alimento espiritual, da palavra de Deus, né? Louvado seja o Senhor por isso. E eu já estava dando uma lidinha aqui no que a gente vai ver hoje, né? Esse trecho aqui de Isaías, onde a gente falou ali no 43 da grandeza do nosso Deus, né? Do quanto Ele operando, quem pode impedir, né? Quem pode impedir? Louvado seja o Senhor. É bem isso, né, Ali? O frio já passou, né? Já passou essa primeira fase, né? Já tá bem melhor, graças a Deus, né? Eu queria até ir lá fora hoje. Falei assim, ai, vou ficar aqui, fazer um cenário um pouco diferente, né? Vamos dar uma mudada. Mas não deu ainda não dá pra ficar lá fora, tá frio lá fora. Tá bastante frio, mas já melhorou bastante. A Cleonice, tudo bom? Bom dia. A Carla, sejam bem-vindas. E então nós vamos continuar lendo ali naquilo onde a gente parou ontem no trecho de Isaías, no 14 em diante. Fala assim: libertação do jugo da Babilônia. A Babilônia era aquela nação que se fortaleceu, tomando domínio sobre todas aquelas regiões ali circunvizinhas de Jerusalém, e eles criaram um império, né? O Império Babilônico reinou durante muitos anos. Só que chegou um momento que Deus proferiu ali que ia destruir aquele povo por conta da opressão que eles tinham feito durante em todas as nações ali vizinhas. A gente já leu ali naquela parte de Isaías, lá pelo capítulo 20, né, onde falava só das profecias contra as nações, sobre as nações, que nem todas as profecias eram contra, né? Mas Deus estava falando a respeito de cada nação daquela ali. E aqui no 14 ele diz assim: assim diz o Senhor, né? Senhor com todas as letras maiúsculas, né? Senhor Deus Todo-Poderoso, o que vos redime, o Santo de Israel. Por amor de vós enviarei inimigos contra a Babilônia, e a todos os de lá farei embarcar como fugitivos, isto é, os caldeus, nos navios com os quais se vangloriam. Então, Deus falando ali daquela altivez toda que o povo vivia. Ó, Bruna, bom dia, Bruna. Beijo pra você. De todo o povo se vangloriava porque eles tinham dominado sobre todas aquelas nações ali, tinham levado todas as riquezas das nações, inclusive de Jerusalém. Foi uma das últimas cidades. Eles saquearam Jerusalém, levaram todos os tesouros do templo de Salomão, né? Que era muito ouro, muito bronze, metais preciosos, levaram tudo para a Babilônia. Então eles eram uma nação forte, forte, e se vangloriavam dos navios, das coisas que eles tinham. E Deus falou assim: por esses mesmos navios que eles se vangloriam tanto, eles vão fugir dali, né? Vou dissipar esse povo, eles não vão ser poderosos do jeito que eles são hoje. Aí no 15 fala assim: eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso rei, né? Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. O que fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, jazem juntamente lá e jamais se levantarão. Estarão extintos, apagados como uma torcida. Então Deus falou assim: tudo aquilo que era riqueza para eles, né? Tudo aquilo que eles tinham que se gloriavam tanto, não ia virar em nada, né? E ali no 16, Deus fala assim: assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Deus fez caminho no meio do mar Vermelho para o povo passar em seco, é assim que a palavra fala. E depois ele abriu também o rio Jordão, que era um rio
frondoso ali naquela região, né? Deus criou um paredão naquele rio e o povo passou em seco, atravessou para começar a tomar posse da terra prometida, onde eles chegaram ali na cidade de Jericó, né, que foi a primeira cidade forte que o povo conquistou com a ajuda do Senhor. Né? Deus mostrando para eles o tempo todo que Deus era com eles, que Deus não era na força deles, eles eram um povo numeroso, o povo de Israel era um povo numeroso, um povo preparado ali, eles se formaram como um exército, mas Deus era soberano sobre todos eles, e tudo aquilo que eles iam tomar de decisão, eles colocavam diante do Senhor, e todas as vezes que eles seguiram por conta própria, eles experimentaram derrota, né? Mesmo o exército deles sendo mais poderoso do que o exército inimigo. Então Deus mostrando assim, eu sou o Senhor dos exércitos, sou eu quem guerreio por vocês, né? E ali no 18, né? Não vos lembrareis das coisas passadas, nem considerais as antigas. Eis que faço nova o que está saindo à luz, porventura não o percebes? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Então, em meio a toda aquela dificuldade que eles estavam passando ali, eles estavam, nesse trecho de Isaías 43, profecias ainda. Eles não tinham ido ainda para o exílio, eles não tinham passado por todo aquele domínio, mas Deus já dando palavras para eles, falando assim, eu vou livrar vocês, esse povo que hoje domina sobre vocês, eu vou reduzir eles em nada. Do mesmo jeito que eles vieram, eles vão fugir nos mesmos navios que eles mesmos construíram e se gloriam tanto, eles vão sair de diante de vocês, e eu vou fazer de vocês um povo forte, né? Então ele falando assim, não se lembrem das coisas passadas, não lembrem das dificuldades, das coisas que vocês estavam vivendo, eu faço nova todas as coisas. Olha para Deus, é tão interessante assim, Deus é atemporal, né? O Cronos, a cronologia existe na nossa mente, né? No nosso tempo. Para Deus, ele fala assim, eis que chama a existência as coisas que ainda não são. Então, para ele, o presente, passado e futuro está acontecendo, né? Não tem nem como a gente entender tudo isso. Mas a gente consegue perceber um pouquinho dessa grandeza de Deus quando a gente se depara com esse texto. Deus, ele fala como tempo presente, se percebe? Né? Que ele fala, eu sou o Deus que faz isso. Esse povo, ele vai fugir pelo mesmo caminho com que eles chegaram. Eu vou agir no meio de vocês. Eu sou o Deus, né, que fez sair o carro, o cavalo, o exército e a força. E jamais se levantarão. Vocês estão extintos, estão extintos e apagados como uma torcida. Deus já olha para todo aquele exército poderoso que ainda nem havia dominado sobre o povo de Israel, né? E fala assim, eles olha para eles estão extintos, né? Então, aquele que era que nem tinha acontecido ainda, Deus já estava falando lá no final, assim, isso aí não é nada, isso aí não é nada. Não vos lembres dessas coisas passadas, não lembre das coisas que vocês vão passar ainda, no caso, né? Nem considerem as coisas antigas, eis que faço coisa nova. Tem uma palavra, tem traduções que falam, eis que faço nova todas as coisas, né? Quem está saindo à luz, porventura não percebes, né? Vocês estão saindo lá fora, vocês estão vendo, está diante de vocês, mas vocês não percebem que eu faço coisas novas, que eu estou fazendo coisas novas. Eis que porei um caminho no deserto e rios no meio do nada, do ermo, naquela região ali, uma região desértica, né? A maior parte daquele território ali é um território árido, deserto, e Deus falando assim, sou eu que coloco um caminho no deserto, eu que mostro para vocês a direção por onde vocês têm que ir. E eu coloco rios ali no meio do ermo, onde não tem nada, eu coloco um rio ali para vocês, né? Deus dando esperança para o povo, antes mesmo que eles passassem por aquelas dores, por aquelas dificuldades, por aquelas lamentações que eles estavam passando ali. Eu já contei para vocês uma experiência pequena que eu tive, né, com o Senhor há muitos anos atrás, onde eu estava num momento alegre, né? Tava tudo bem, né? E eu estava no terminal de ônibus, assim, eu lembro que estava ali olhando para o nada,
E de repente lá do outro lado atravessou aquela rua do terminal e veio na minha direção um menininho, assim, um jovenzinho, todo de terno, né, com a Bíblia na mão. E ele veio assim meio nervoso. Eu fiquei só esperando, né, o que ele ia pedir. E ele passou por mim, assim, como que passa um raio, assim, ele falou assim, Jesus te ama. E pegou e saiu, né? E eu achei engraçado, porque eu falei, nossa, imagine quanta barreira ele deve ter quebrado para ele ter coragem, né, de atravessar aquela rua, falar com uma pessoa estranha e dizer uma frase dessa, né, Jesus te ama. Que às vezes é tão banalizado essa frase, né? Mas quando Deus fala no nosso coração, Jesus te ama, Jesus te ama. Aquela voz que vem do Espírito Santo de Deus, ela fica ecoando dentro do nosso coração. Naquele momento eu achei engraçado aquela cena ali e passou, esqueci. E naquela mesma semana, né, como a palavra fala, veio um vento assim sobre a minha vida, né? Passei por um momento muito difícil que eu nem imaginava que eu ia passar por aquilo. E aí, tudo naquele momento de dor que eu tava passando, quando eu fechava o olho, assim, aquelas palavras daquele menino ecoavam na minha cabeça. Jesus te ama, calma, né? Vai passar, né? Então, Deus consola o tempo todo através da palavra dele. Naquela época, onde o Espírito Santo ainda não estava dentro das pessoas, né? O Espírito Santo estava sobre a vida de algumas pessoas como uma unção, porque o pecado ainda imperava no mundo. Jesus falou assim, eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só esse Cordeiro de Deus pôde nos dar acesso ao Pai. E hoje o Espírito Santo nos sela com o selo da promessa, como está lá em Efésios. Ele vem e habita no nosso espírito e nós temos acesso a Deus, porque o véu do templo se rasgou, como a palavra fala, a partir do momento que Jesus expirou naquela cruz. O véu do templo se rasgou de cima a baixo, e isso significa que aquele lugar santo, o Santíssimo ali, onde só os sacerdotes tinham acesso, os sumos sacerdotes tinham acesso naquele lugar, uma vez por ano, mediante sacrifício de animais. Aquele véu que separava, aquelas cortinas densas que separavam aquele espaço, rasgou-se sozinho, de cima a baixo. Deus falando, agora não tem mais separação, agora vocês têm acesso a mim, né? Vocês têm acesso a mim, por meio do sangue de Jesus. Então, naquele tempo, nesse tempo que a gente está lendo aqui no livro de Isaías, esse milagre da graça de Deus não tinha ainda acontecido. Eles viviam na esperança dessa promessa, como o próprio Isaías falava muito acerca do Messias. Ele fala ali do nascimento do Messias, das características do Messias. A gente vai ler mais ainda nos próximos capítulos sobre isso. E desde o capítulo 6 ele já falando, né, que ia nascer de uma virgem, eis que uma virgem dará à luz, esse vai ser o sinal, e esse filho vai ser chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco, né? A forma como ele interpretou ali que Deus ia cumprir a promessa que ele fez lá no Éden, quando o homem pecou. Ele falou, né? Da semente da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente, né? Aquele que vai vencer o pecado, que vai vencer a morte, que vai nos dar a vida eterna, que vai nos dar acesso a Deus de novo, como Adão e Eva tinham lá no deserto. Então Deus, o homem perdeu a comunhão com Deus lá no deserto, mas ali mesmo Deus criou todo um plano de resgate, de restauração, de restituição de novo daquela aliança que a gente tinha lá atrás. Então nesse tempo aqui, as pessoas ainda não tinham esse Espírito Santo habitando dentro delas, como nós temos hoje. Então a voz de Deus ali no meio do povo era através dos profetas. Deus precisava a forma como ele podia chegar até o povo sentir Deus, ouvir Deus e conhecer a vontade de Deus, era através dos profetas, né? E os sacerdotes, eles tinham o papel de ouvir o povo e levar as petições do povo a Deus, mediante holocaustos e sacrifícios, e aquela forma com que Deus podia receber a petição deles, né? E hoje nós temos tudo isso. A palavra fala assim, que nós somos reis e sacerdotes. Através do sacrifício de Jesus, Deus nos fez reino e sacerdotes. Está lá em Apocalipse 2, uma palavra maravilhosa, né? Então hoje nós temos uma autoridade em Jesus Cristo. Jesus falou assim, que a mesma autoridade que ele recebeu do Pai, ele nos daria. Nós temos acesso a Deus, isso é uma graça maravilhosa. E às vezes a gente negligencia isso, né? Achamos nos diminuindo, sendo que nem Deus nos diminui.
Ele fala assim, dos seus pecados eu não me lembro mais. Em João ele fala assim, se confessarem os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar o pecado e vos libertar de toda iniquidade. Então a gente precisa receber isso, receber o perdão de Deus, receber o favor de Deus, essa graça imerecida que Ele nos deu, que foi o seu Espírito Santo. A gente precisa declarar pela nossa boca, eu recebo isso, Senhor, eu aceito o sacrifício que o Senhor fez por mim. Eu creio que tudo aquilo que está lá na palavra é verdadeiro, que Deus enviou o seu único Filho ao mundo para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tivesse uma vida eterna em Deus. Eu acredito nessa palavra, declara aí pela tua boca, eu acredito nessa palavra. O Senhor Jesus é o meu Senhor também, porque eu creio nessa palavra. E a palavra diz que a partir do momento que a gente crê nessa palavra que nos foi anunciada do Evangelho de Deus, essa verdade de Deus, o Espírito Santo ele vem e habita no nosso espírito, e ele é o nosso consolador, ele nos guia em toda a verdade, em todo o juízo, em toda a justiça. Ele nos direciona ao cumprimento dessa promessa de Deus, que é ter uma vida eterna com Ele. Então tudo vem do Senhor, né? E aqui, como eles ainda não tinham essa voz dentro deles, falando a direção com que deveriam seguir, né? Como o próprio profeta Isaías já falou a respeito disso, que naqueles dias a lei de Deus não ia ser mais impressa em tábuas de lei, como foi ali com Moisés, mas essa lei estaria impressa no coração do homem, e o homem conheceria o Senhor. Ninguém precisaria chegar e falar assim, ó, segue para a direita ou segue para a esquerda, mas através do Espírito Santo a gente sabe a direção que a gente deve seguir, né? Basta para nós obedecer a essa voz, obedecer a essa direção. Quanto mais a gente obedece a Deus no nosso interior, nos dizendo a direção a que a gente deve seguir, mais Ele cresce dentro de nós. Quanto mais a gente confia as nossas decisões nas mãos dEle, colocando diante do Senhor, para onde que eu vou, Senhor? Né? Mais Ele pode direcionar os nossos passos. E o povo de Israel, eles sem ouvirem a Deus da forma como a gente tem condições de ouvir hoje, sem ter o Espírito Santo habitando dentro deles, eles seguiam a direção dos profetas. E cada vez que eles não seguiam a direção dos profetas, que eram a voz de Deus no meio do povo, eles pereciam e eles sofriam a opressão dos inimigos, né? E mesmo assim, Deus traçava ali um plano de resgate para eles, e muitas vezes esse plano passava pela dor, por conta do quebrantamento que, infelizmente, né, só acontece quando a gente está passando pelas dificuldades. Tem um provérbio que fala assim que melhor é um cerimonial fúnebre do que uma festa, né? A gente olha o provérbio daquele e fala, meu Deus, como que pode, né, ser melhor um velório do que uma festa, né? Uma festa é muito melhor. Mas ali, mesmo nesse trecho desse provérbio, ele fala, né, que quando você está num momento de dor, de lamentação, você tem condições de olhar melhor para dentro de você e ver, analisar a tua vida, avaliar as coisas que estão acontecendo e traçar um plano, né, para você seguir em linha reta, em direção àquilo que Deus tem falado no teu coração. Então, num momento de festa, de alegria, a gente não pensa nessas coisas, a gente não pensa em ser melhor, a gente não vê necessidade nenhuma de mudança quando está tudo bem, mas quando as coisas estão ruins, quando não está tudo bem, aí a gente começa a olhar à nossa volta e procurar uma saída. Né? E aí quando você vê que você não tem saída, aí você recorre ao Senhor, quando deveria ser a primeira coisa que a gente deveria fazer. Né? A gente tem até um dito popular, onde a gente fala assim, agora só Deus mesmo, agora está nas mãos de Deus. Quer dizer, fiz de tudo, tentei de tudo e agora está na mão de Deus. Quando a primeira coisa que a gente precisa fazer em qualquer circunstância da nossa vida é colocar nas mãos de Deus, né? E descansar. Porque o Senhor é o mesmo Deus. Ele lembrando o povo aqui, né? No versículo 16. Assim diz o Senhor, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas uma vereda. Ele está lembrando o povo, ó. Assim diz o Senhor, aquele mesmo Deus Todo-Poderoso que abriu o mar para vocês passarem, para os pais de vocês passarem. Esse mesmo Deus é o que está falando aqui para vocês agora. Que tudo isso que esses inimigos, né, vão ser
tirados de diante de vocês, e vocês vão experimentar uma vitória. E ele diz assim, não fique lembrando das coisas que passaram, não fique lembrando das dores, das dificuldades lá de trás, mas olhem para as coisas novas que eu já estou fazendo, as coisas novas que eu faço no meio de vocês. Por acaso, mesmo vocês estando lá na luz, ele falou assim, né? Vocês não estão percebendo? Vocês não estão vendo que eu estou fazendo coisas novas? Imagine Deus falando isso para o povo antes mesmo de ter acontecido. Então, o profeta ali no meio dele era como um louco, né? O que Isaías está aí? Passou uma vida inteira falando coisas que a gente não está entendendo nada que ele está dizendo. Pelo menos uns 40 anos antes, ele começou a profetizar ali para o povo, falando assim, olha, vocês estão fazendo tudo errado, vocês estão semeando coisas ruins, e coisas ruins vão acontecer. Toda essa glória que vocês estão experimentando hoje vai acabar. Vocês vão ser derrotados pelos inimigos, vão ser levados cativos para a Babilônia, vão ficar por 70 anos lá no meio daquele povo estrangeiro, vão perder tudo que vocês têm. Toda essa cidade frondosa que vocês estão tendo agora vai virar em ruínas, vai precisar ser reconstruído tudo isso aqui, né? Imagine, o povo tá louco, ele tá louco. Nós não vamos nunca passar por isso, tá tudo bem, tá tudo bem. E Deus alertando. Né? E depois esses livros dos profetas, pela graça e misericórdia do Senhor, foram escritos. Isaías transcreveu todas essas coisas e alguém guardou, alguém acolheu essa palavra, alguém deu ouvidos àquilo que Deus estava alertando. E lá no meio da Babilônia, no meio de toda aquela dor que eles estavam passando, um jovem que ouviu essas palavras aqui, né, guardou no coração dele, olhou lá e falou assim, pera lá, o profeta falou, né? Foi o profeta Jeremias que falou a respeito desses tempos. Ele disse assim que por 70 anos o povo ia ficar lá. Aí ele falou assim, mas já passaram-se 74 anos e nós ainda estamos aqui, alguma coisa está errada. Vamos clamar ao Senhor para que ele entre em nosso favor. Esse menino foi Daniel, né? Daniel começou a orar, já numa idade avançada, ele já estava velho, e ele começou a orar, ele viu que já tinha dado o tempo que Deus tinha falado, que eles iam ser livres dali. E a partir do momento que o povo começou a orar, que ele começou a clamar ao Senhor ali, né, com aqueles que ainda tinham o coração voltado ao Senhor, Deus tirou eles de lá, libertou, deu ordens ali, ó, moveu o coração do rei. É uma história linda que está lá no capítulo de Neemias, né? Mandou Neemias ir lá, voltar para Jerusalém, falou assim, vai lá, constrói aqueles muros de novo, começa a construir todas as coisas. Os próprios reis que antes eram dominadores sobre o povo, favoreceram para que eles voltassem para a terra deles e tivessem tudo o que eles precisavam. Então Deus move o coração dos reis, Deus move o coração das autoridades, Deus move o coração de quem Ele quiser a nosso favor, para nos abençoar a partir do momento que a gente clama, né? Ontem a gente falou bastante disso, a importância da gente se colocar diante do Senhor e, como a palavra diz, torne conhecido de Deus todas as vossas petições. Não que Deus não conheça, mas a gente precisa converter em palavras aquilo que está no nosso coração, para que essas palavras dê a legalidade para Deus agir no nosso mundo natural e entrar com justiça, operando aquilo que precisa ser feito. A gente precisa interceder, o povo precisa clamar. Lá em 2 Crônicas 7,14, vou ver se eu acho rapidinho aqui. Quero ler com vocês, olha que tremendo isso. Eu nunca sei se é primeira ou se é segunda, mas a gente acha que se não for na primeira, acho que é na segunda mesmo. O livro das crônicas, os livros dos reis, né? Onde eles narravam ali tudo isso que ia acontecendo dentro do reino. Eles narravam nessas crônicas aqui, as crônicas dos reis. Ó, 7, deixa eu ver, achar aqui o 14. Ó, 2 Crônicas, capítulo 7, no versículo 14. Deus falando ao povo, ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aquilo que a gente já falou essa semana, né? O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da Maeli, o Deus da Sheila, o Deus da Maristela, né? O meu Senhor, meu Deus, o teu Deus, esse é o mesmo Deus, né? Se o meu povo, aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus falando
ao povo falando o meu povo, aquele que chama pelo meu nome. Não é só aquele povo, como a gente falou, né? Deus, ele fala das coisas futuras e traz à existência coisas que ainda não são, como que se já são. Toda a palavra de Deus é viva e eficaz, a Bíblia diz. Por isso que tudo que a gente lê lá atrás vale para o nosso tempo de hoje, porque a palavra de Deus não muda. Deus permanece o mesmo, assim como todas essas palavras que o povo escreveu acerca daquilo que Isaías profetizou, né? Ou ele mesmo escreveu, alguém escreveu tudo isso e deixou registrado. E Deus falava de tanto de coisas que iam acontecer naquele momento, como de coisas que iam acontecer ao longo de 40 anos, como que coisas que iam acontecer dali 700 anos, que foi a vinda de Jesus. Tudo isso profetizado dentro do livro. Então, para Deus não tem tempo. Aquilo que ele falou antes, ele falou e serve para a mesma coisa depois, né? Então, tudo isso que Deus fala ali, nesse livro de Crônicas, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, né? Perdoarei os seus pecados e sararei a terra deles, a tua terra. Sarar a terra, curar tudo aquilo, o mal, toda aquela desarmonia que foi causada pelo pecado. Deus sara e Deus faz brotar tudo novo, né? Eis que faço nova todas as coisas. 43, 19, né? Esse versículo, aquele para você anotar aí no teu post-it, por lá na geladeira, né? Eis que faço coisas novas, que saindo à luz porventura não os percebeis, eis que porei um caminho no deserto, eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo, né? Deus é o mesmo, ele não muda, né? O meu Deus, o seu Deus não muda. Amém? Que Deus abençoe teu dia grandemente, né? Que a gente tenha uma terça-feira aí iluminada, cheia da graça e do favor do Senhor, e que Deus tenha misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, abra o nosso entendimento para as coisas grandes que Ele quer revelar para nós, porque Ele quer nos preparar para as coisas que hão de vir, né? Deus, quando a gente busca o Senhor, a gente não é pego desprevenido, né? Deus, ele anuncia ao povo as coisas que hão de vir, ele anuncia e nos prepara para vencer as batalhas e as adversidades todos os dias. Amém? Beijo grande para você, que Deus abençoe teu dia. Vou deixar gravado ali por hoje, né? E quem chegou depois que quiser acompanhar desde o começo, vou deixar ali mais um instantinho. Depois a gente acaba apagando, algumas ficam, outras apagam, né? Mas é assim, é o nosso pão diário, a mensagem é para hoje, né? Que Deus abençoe e nos ajude a viver a palavra, para que a gente seja praticante da palavra, né? E não apenas ouvinte. Até amanhã, gente, se Deus quiser, às 6h16, estamos aqui de novo.